Bem, pessoal, estamos aqui para dar início ao nosso conteúdo e o objetivo dessa aula é que tenhamos aí uma visão geral da nossa área de informática. Então, eu não vou entrar a fundo em determinados conceitos, não nesta aula, mas eventualmente a gente irá trabalhar um pouco mais a fundo pontos deste conteúdo. Aí teremos a necessidade de entrar um pouco mais a fundo, mas aqui agora é que tenhamos aí uma visão geral que nos dará suporte para compreender a continuidade aí do nosso conteúdo. Então vamos começar aí pelo nosso computador, definição geral de computador, chegando primeiramente aí no hardware. O hardware nada mais é do que a parte física do meu computador, do meu sistema computacional. É, é bom que tenhamos uma visão um pouco mais abrangente do computador, não apenas aquela visão do desktop que você eventualmente tem, ou do seu notebook ou até mesmo do seu celular. Então hoje nós temos a computação permeada em nosso dia a dia, em nossa residência, em nossos automóveis, enfim. O computador faz parte do nosso dia a dia e não conseguimos viver sem eles. Isso é fato. Então, você tem na sua casa uma televisão altamente tecnológica, HD, alta definição, UHD TV, enfim. E ali dentro tem peças hardware trabalhando em conjunto com softwares para que você tenha aí um produto de altíssima qualidade. Se você for, por exemplo, também na tua cozinha, fatalmente você encontrará muitos computadores. Então, desde o seu micro-ondas, passando aí pela sua geladeira, ou máquina de lavar, enfim. Nós temos vários computadores permeados em nosso dia a dia, em veículos, automóveis, altamente tecnológicos. Então, é bom que nós tenhamos aí uma visão geral do sistema computacional. Então, o hardware é todas essas peças que compõem esses computadores, tá? Placas integrados e afins. Então, uma história rápida, rapidinha aí, só para conhecimento, que evidentemente nem sempre foi assim o computador da forma que nós o conhecemos. É, então, vamos voltar um pouco aí na história para a gente poder nos familiarizar com, com nossa computação. Então, começando aí nas décadas de 50 e 60, nos primórdios da informática, 50, 60, 70, vários fabricantes diferentes disputavam o mercado da computação. Então, cada um desenvolvia os seus próprios computadores, né? Que eram incompatíveis entre si. Então, totalmente incompatíveis. Então, por exemplo, eu tinha aqui um fabricante X, de uma marca qualquer, que ele desenvolveu desde suas peças até o seu software, que era incompatível com o fabricante Y. Então não se conversavam. Né? Então, além de se conversar, era impossível utilizar a peça de um fabricante X no fabricante Y, por exemplo. Então cada um desenvolvia seus próprios computadores, que eram incompatíveis, tanto hardware como software, como eu disse. Então, para cada arquitetura, não funcionavam nas outras. Isso causava ineficiência generalizada, pois cada fabricante tinha que desenvolver tudo, desde a placa-mãe até o sistema operacional. Então, imagine aí um cliente comprando um computador X, estava aí fadado a ter que sempre recorrer a esse determinado fabricante. Então, no começo dos anos 80, os fabricantes começaram a se especializar, começaram a evoluir. Foi aí que pensaram em trabalhar com sistemas de arquiteturas, né? Então,
Isso se deu no começo dos anos 80. Então os fabricantes começavam a se especializar. Surgiu então o PC, que é uma arquitetura aberta. Então o que vem a ser uma arquitetura aberta? É um conjunto de padrões que permite usar periféricos de vários fabricantes. Então periféricos são peças de vários fabricantes diferentes e roda vários tipos de sistemas operacionais. Então, eles criaram padrões na qual o fabricante X segue esse padrão, o fabricante Y segue esse padrão e todos os fabricantes, todas as empresas que eventualmente querem produzir um computador, vai seguir esses padrões. Então, seguindo um padrão só, evidentemente nós temos aí uma conversação entre esses equipamentos, certo? Então isso foi uma revolução aí, o PC foi uma revolução na nossa área de informática, isso lá nos anos 80, que permitiu que a informática evoluísse de tal forma como nós a conhecemos. E, por outro lado, nós temos também um concorrente da arquitetura aberta, que é a arquitetura fechada, onde nós temos aí o maior representante, a Apple, que produz os Macs, os Macs, né? Eles possuem uma arquitetura fechada. A Apple desenvolve tanto os computadores hardware, tá? Então nós temos lá, por exemplo, o iPhone, o Mac, o MacBook, melhor dizendo, e a Apple é responsável em criar o hardware e o sistema operacional. Então, naturalmente, muita coisa é terceirizada e várias empresas desenvolvem programas e acessórios, mas a Apple que detém a tecnologia. Então, fica a cabo dela transferir integralmente ou parte dessa tecnologia para que outras empresas possam contribuir com seus equipamentos. Mas como a Apple precisa manter o controle de tudo e desenvolver muita coisa por conta própria, o custo dos Macs acaba sendo mais alto que o dos PCs. Então, por ser uma tecnologia proprietária, o custo também aí de manutenção dessas máquinas, bem como a comercialização é um pouco alta. E além do hardware, então o sistema de computador ele é formado também do software. Então o que vem a ser o software? Nós temos lá a parte lógica do meu computador. São os programas que nós instalamos para que ele possa se tornar operacional. Então toda a parte lógica do nosso computador nós temos aí a definição de software. E veremos que temos alguns tipos de software, tá bom? Software de sistema, então, são os principais softwares de qualquer computador. Sem eles, realmente, a máquina não tem como funcionar. Então, nós temos aí dividido em sistemas operacionais e os nossos programas utilitários. O software é desenvolvido pela engenharia de software e inclui não só o programa de computador propriamente dito, mas também manuais específicos, especificações para fins contábeis e financeiros. Software é constituído de um bem de capital. Então, para quem trabalha na área de contabilidade aí também, já vá aprendendo que o software é considerado um bem de capital, tá bom? Então, nós temos alguns tipos aí de software, como eu disse anteriormente. O software sistema, que é o Windows. Também temos aí o Linux. Estou citando apenas alguns, tá? Nós temos aí o Android, tem o Mac, enfim, a gente vai entrar um pouco isso um pouco mais na frente. Tá? E os sistemas e os programas chamados utilitários. São ferramentas úteis para o bom funcionamento dos processos e tarefas executados no computador. Podem deixar o computador mais rápido e agilizar o acesso a programas. Então nós temos aqui exemplos de programas utilitários, os antivírus, o ScanDisk, responsável em fazer a varredura em busca de falhas físicas no HD, ou programas com defeitos. Nós temos o desfragmentador,
organiza os arquivos para que sejam acessados mais rapidamente. Nós temos também compressão de dados, entre outros, tá bom? Uma observação é programas criptográficos, certo? Uma observação também importante aqui de respeito a, antes de entrarmos no software aplicativo, em um programa utilitário normalmente está relacionado ao modo de funcionamento de uma infraestrutura computacional, incluindo hardware, sistema operacional, armazenamento de dados e programas de aplicação. Então, devido a esse foco, os utilitários geralmente são mais técnicos do que os programas aplicativos e por isso costumam ser usados por pessoas com níveis mais avançados, ou seja, ser construídos, melhor dizendo, com níveis mais avançados de conhecimento sobre computação. Então, a maior parte dos sistemas operacionais já incluem muitos utilitários pré-instalados, tá bom? Então, isso é uma adendo importante de comentar sobre os softwares utilitários. São softwares de uma complexidade diferenciada em relação a outros tipos de software. Além do software de sistema, nós temos também o software aplicativo, utilizado na execução de tarefas específicas. Então, esse tipo de software está relacionado mais ao usuário final, tá bom? Então, o usuário final vai utilizar um software aplicativo para desenvolver a sua tarefa. Entre eles, podemos citar alguns, editores de textos, como por exemplo o Word, o BR Office, entre outros, tá bom? Tanto online, também nós temos alguns editores online, alguns pacotes, a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais à frente, não só desktop. Então o Google, por exemplo, tem lá o seu editor de texto, que você pode estar trabalhando também online, tá bom? Nós temos aqui planilhas eletrônicas, considerado também um software aplicativo. Nós temos aqui também os navegadores, os browsers, os editores gráficos, bastante utilizado aí para quem trabalha com a parte de marketing, publicidade, marketing digital. Nós temos o Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, alguns dos, existem mais softwares, editores de imagem. E outros tipos de softwares também. Então, não temos apenas o software aplicativo e o software de sistema. Nós temos outros tipos de softwares que podemos estar citando aí, como softwares tutoriais. Geralmente são usados para informar ou ensinar sobre determinado assunto, muito usados em treinamentos. Os conceitos transmitidos através desses softwares se restringem ao que foi previsto por uma equipe de desenvolvimento do mesmo. Então, são os softwares tutoriais. Nós temos os softwares de exercitação, similar ao software tutorial, mas aqui o usuário conta com maior interatividade através de respostas diante de questões que serão apresentadas. Software de simulação, utilizados para simulações de situações da vida real. Entre os mais conhecidos estão os simuladores de voo e os gerenciadores de cidades, por exemplo. Hoje eles são bastante usados em situações de treinamentos de pessoas para enfrentar casos no seu dia a dia. Bastante utilizados aí. Software de jogos, geralmente são softwares relacionados a entretenimento para proporcionar lazer e diversão. E entre outros, tá bom? Então trouxe alguns tipos de software aqui que são comuns aí no nosso dia a dia. Sistema operacional é um dos softwares de sistema. Podemos dizer que ele é o principal, é o programa principal do nosso sistema. Então ele que vai realmente de fato ter contato aí com o meu hardware e vai servir de intermediário entre qualquer um desses tipos de software que eu citei anteriormente, para que o usuário possa ter acesso.
Então, um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema, definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar memórias, criar um sistema de arquivos e etc., fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. Em alguns sistemas um pouco mais antigos, nós poderíamos perceber o momento em que o sistema operacional de fato assume realmente o computador. Então, por exemplo, como é que ele funciona? Nós temos lá BIOS, Sistema Básico de Entradas e Saídas, certo? Que é o programa que inicializa o computador. Agora, nesses computadores mais modernos, sistemas operacionais mais modernos, quase a gente não percebe aí a BIOS. Mas aqueles computadores, aqueles sistemas um pouco mais antigos, era bem evidente. Então a BIOS ele inicializa o computador, checando que está tudo ok, com o HD, por exemplo, com a memória RAM, com vídeo, placas, etc. Tinha um bip na hora de ligar e a BIOS informando que a máquina está em boas condições. Tá? Sua bateria exclusiva da BIOS, né, que mantém a configuração do programa com todos os dados necessários para inicializar o computador corretamente, inclusive a hora e a data, quando o computador está desligado. Então na BIOS tem uma bateria que mantém essas funções mínimas aí do meu computador. E somente após essa checagem pela BIOS que entraria aí o meu sistema operacional assumindo a minha máquina, tá bom? Então mais uma curiosidade aí do meu sistema operacional. Então a ideia aqui não é entrarmos a fundo nesse conteúdo, a gente vai entrar em alguns deles especificamente, mas é que é importante que tenhamos aí uma visão geral do nosso computador, tá bom? Então, além do hardware e do software, nós temos também os periféricos, que compõem o meu sistema de computador tradicional. Então, o que é um periférico? Quais são ou o que são os periféricos? São equipamentos responsáveis em aumentar o poder de processamento do meu computador. Então, eventualmente, um computador ele pode funcionar sem um periférico específico. Por exemplo, o computador funciona sem o mouse. Ele funciona de forma deficitária, mas funciona. Então, tem lá um mouse para poder aumentar o poder de processamento da minha máquina. Pode funcionar sem um teclado? Pode, mas fica realmente muito complicado você manusear um computador sem teclado. É quase muito difícil mesmo. Então, a ideia real do meu periférico é aumentar o poder de processamento da minha máquina, certo? Posso aí colocar, por exemplo, uma webcam, posso colocar uma caixa de som, posso colocar um microfone, que eu estou aumentando o poder de processamento aí do meu computador, tá? Uma observação, então, os elementos centrais, que o computador também tem os elementos centrais, e são unidades de processamento, que é o próprio processador, a fonte de alimentação e a placa-mãe. Tá? Isso é o mínimo dos mínimos. E o gabinete do computador. Os demais podemos considerar aí periférico. Então, tirando aí o processador, a fonte de alimentação, a placa-mãe, o gabinete, tecnicamente falando, tudo mais é considerado aí um dispositivo periférico. Tá bom? Aí podemos aí dividir periféricos de entrada de dados. Tá? Exemplo, nós temos o mouse, teclado, na qual eu vou entrar com a informação, joystick, mais um dos exemplos, e o microfone, tá bom? E também podemos ter o scanner, mais um, e também periféricos de saída. Então, que permite sair com a informação do meu computador. Então, nós temos aqui o monitor, o projetor, a impressora, caixa de som. E também podemos considerar alguns equipamentos híbridos, ou seja,
serve tanto para entrada de dados como para saída de dados. Como uma impressora multifuncional, eu posso estar escaneando determinado documento e também imprimindo. Nós temos aí o cartão de memória que você pode salvar informação e pode retirar informação. Pendrive também, tá? O HD, que são considerados aí dispositivos de periféricos, tá? Tá bem? Então, redes sociais agora. Então, para nós entrarmos em rede social, então, é um assunto bastante relevante. Inclusive, a gente tem um conteúdo um pouco mais específico para falar de rede social, principalmente aí do nosso LinkedIn. Mas é importante nós termos aí uma visão geral aí de redes sociais, certo? Então, a rede social é uma plataforma cujo objetivo é conectar pessoas e compartilhar informações entre elas, tanto de caráter pessoal quanto profissional ou comercial. Elas se materializam na forma de sites e aplicativos, reunindo usuários que compactuam dos mesmos valores e interesses. Então, hoje em dia é impossível você viver sem rede social. Então, nós temos os diversos redes sociais aí, não só no Brasil, né, evidentemente, como no mundo. E é impossível ignorar as redes sociais e o potencial delas para o nosso negócio. Então, quando falamos desses canais, nos referimos a um público de bilhões de pessoas. E mesmo ao restringir os resultados apenas ao Brasil, veremos que praticamente toda a população está conectada. Então, desde uma criança, né, que já é alfabetizada até os mais idosos, estão conectados a uma plataforma disponível no mercado. Então, todas servem ao mesmo propósito de aproximar pessoas, mas cada um com particularidades ligeiramente diferentes, né? Então podemos citar algumas redes sociais, como por exemplo o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, Twitter, o WhatsApp. Então vai fazer parte também de uma das nossas atividades a gente conversar um pouco mais a respeito das características dessas redes sociais. Então aqui está dando uma abrangência um pouco mais geral para podermos entrar nesse assunto um pouco mais específico em uma próxima oportunidade. Tudo bem? Temos várias. Antigamente era fácil contar nos dedos. Agora nós temos difícil você poder conseguir contar nos dedos quais são as redes sociais que nós temos hoje no mercado. Bom, então aqui nós temos aqui o Messenger, por exemplo. Nós temos o YouTube, temos o Snapchat, o Google+, que hoje quase não é mais utilizado, mas ainda tem um certo público que gosta de utilizar, e o Google+, bom, e o Pinterest, certo? Só dando uma visão um pouco mais geral relacionada à rede social. Então, quando surgiram as redes sociais? Para responder à questão deste tópico, do que quando surgiu as redes sociais, vamos limitar a análise de redes sociais da era digital, por assim dizer. Tudo bem? Então foi criado, por exemplo, lá em 1997, o site Six Degrees, considerado como a primeira rede social do mundo. Isso em 1997. Só para dar uma pincelada geral neste assunto, tá? O site ficou no ar até 2001. Então nós estamos aí, por exemplo, em 2020, no momento que estamos gravando aí esse material para vocês. Já faz aí mais de 20 anos, 97, 23 anos, né? Onde surgiu aí a primeira rede social. Six Degrees, o nome aí da rede, criado em 1997, o nome do site, melhor dizendo. Ele permitia aos usuários criar um perfil e começar uma amizade com outros membros. Muito interessante. É basicamente o mesmo formato atual, embora restrito à tecnologia da época, evidentemente, né? Logo após, em 99, os primeiros blogs surgiram e começaram a se popularizar também. E foi assim que se tornaram um formato
relevante até os dias de hoje. Então, após a invenção dos blogs, as redes sociais tiveram um boom na sua popularidade. Então, por exemplo, no início dos anos 2000, sites como MySpace e LinkedIn ganharam destaque. Então, hoje, por exemplo, o LinkedIn é muito importante na área empresarial comercial para quem realmente está em busca aí de novos relacionamentos, busca de novos empregos. A gente vai abordar esse assunto um pouco mais especificamente. Então, a importância do LinkedIn. Né? Então, isso em 2000. Então, ao mesmo tempo, outros como o Photobooker, o Flickr, introduziram o conceito de compartilhamento de fotos online. E em 2004, Mark Zuckerberg lançou o que logo se tornaria o gigante das redes sociais, né, que é o Facebook. Então, o Facebook é o número 1 dos sites de redes sociais. Hoje, atualmente, possui mais de 2 bilhões de usuários. Então, o Facebook ele nasceu em 2004. Seu precursor, o Orkut, não sei quem lembra do Orkut, morreu, né, faleceu em 2014, mas se manteve no topo das redes sociais no Brasil durante um bom tempo. Então, essa rede Orkut foi muito popular aqui no Brasil, inclusive quando o Face já reinava nos Estados Unidos. O YouTube veio um pouco depois, um pouco bem antes, melhor dizendo, porque o Facebook 2014, né, o YouTube surgiu em 2005 e de forma inovadora. A plataforma de vídeos criou um caminho totalmente novo para pessoas se comunicarem e compartilharem. Então, hoje ameaça até mesmo ultrapassar a TV em termos de consumo de vídeo no mundo. Tá? Então, aqui é uma panorâmica geral das redes sociais e algo que é tão hoje que está realmente enraizado em nossa cultura, tá? Desde dos mais novos até os mais idosos, certo? Navegador. Então, observe que eu estou dando uma visão geral da área de informática. Então, são conceitos aí que é importante que tenhamos para que possamos prosseguir de forma um pouco mais sólida. Então, o navegador também é um conceito importante que faz parte do nosso dia a dia, também conhecido como web browser ou simplesmente browsers. Os navegadores são uma espécie de ponte entre o usuário e o conteúdo virtual da internet. Então, alguns tipos de navegador, ou alguns navegadores, melhor dizendo. Então, nós temos aí os mais populares, o Google Chrome, o Internet Explorer e o Mozilla Firefox. Temos outros que depois, eventualmente, você vai citar para mim em uma atividade quais são os outros navegadores que você conhece, tá bom? Servidor. Também um conteúdo bastante interessante que tenhamos que ter em mente. Hoje não existe internet sem ter um servidor. Tá? Então, recursos de software e hardware que prestam serviços a uma rede. Então, não é apenas software ou apenas hardware, é um combinado. Então, é uma máquina diferenciada no que diz respeito aí à memória, a capacidade de armazenamento, porque tem que estar realmente à disposição de uma rede 24 horas. Né? Questão de segurança também. Então, o principal papel do servidor é fornecer algo de maneira centralizada, acabando com a necessidade de ter um programa ou sistema instalado em cada equipamento de cada um dos usuários de uma empresa, por exemplo. Então, atualmente, servidores são adotados para fornecer praticamente tudo que se consiga imaginar esteja relacionado com a computação. Então, ou seja, a partir do momento que você entrou na internet, você já está acessando aí um servidor, tudo bem? Então, dessa forma, utiliza-se um servidor não somente, mas principalmente para os propósitos a seguir: hospedagem de sites, como eu disse anteriormente, armazenamento de arquivos localmente dentro das empresas na internet ou em unidades destinadas a grandes volumes de dados, chamadas de storages, fornecer aplicações, sistemas empresariais como ERPs, rodando localmente ou remotamente, serviços de e-mail, aplicações de banco de dados, enfim, nós temos a infinidade de serviços da informática que são realmente contemplados pelo servidor, tá bom? Então, alguns tipos de servidores que nós temos: servidores de arquivos, como eu disse anteriormente,
servidor de internet, servidor de banco de dados, mas existem muito mais, né? Então, só fechando um assunto, então, como é um servidor? Você já sabe que um servidor é basicamente um computador, tá? Não só software, mas hardware, mas atualmente ele não é qualquer computador, e na maior parte das vezes nem mesmo se assemelha fisicamente aos computadores que temos em nossas casas, tá? Então, devido às extremas exigências computacionais e o fato de que atualmente podemos ter dezenas de milhares de servidores acomodados em prédios especializados em abrigá-los, os chamados data centers. Até fisicamente, os servidores assumiram características próprias. Então, hoje, por exemplo, um gabinete de servidor tem dimensões padrão, justamente para permitir que sejam instalados dentro de racks, também com medidas padrão, favorecendo sua distribuição física, otimizando o espaço, evidentemente. O fornecimento de energia, conectividade com a rede, resfriamento e até manutenção. Então, além dos aspectos citados, um gabinete deve ser capaz de abrigar muito mais componentes do que um computador doméstico, já que frequentemente um servidor pode ter até dezenas de processadores e pentes de memória. Dezenas. Então, várias unidades de armazenamento, muitos coolers para poder dar resfriamento, para poder dar aí uma segurança maior para esse hardware. Então, muitos coolers para circular o ar ordenadamente no interior do gabinete e toda a gama de componentes para fazer essa arquitetura funcionar adequadamente. Então, aquilo que eu disse é uma máquina diferenciada, tá ok? Linguagem de programação é outro conteúdo que devemos ter em mente também. É um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas de implementação de um código-fonte que pode ser compilado e transformado em um programa de computador, ou usado como script interpretado, que informará instruções de processamento ao computador. Em, outra, em outras palavras mais simples, é através de uma linguagem de computador que eu crio os meus programas, os meus softwares, tá bom? É através de uma linguagem que eu vou comunicar ao computador aquilo que ele deve executar. Então, um pouco mais a fundo, nós temos aí, por exemplo, uma linguagem de alto nível, que é uma linguagem que está bem próxima do meu usuário, que usa uma linguagem que está próxima do usuário, como por exemplo o inglês. Então, a maioria das linguagens hoje nós trabalhamos aí o inglês, os comandos, tá? Tem vários tipos de linguagem. Melhor dizendo, tem várias linguagens. E linguagem de baixo nível, que está bem próxima aí do hardware, como por exemplo o assembler. E o mais baixo de todos nós temos lá o binário. Então, uma máquina só pode processar e entender binário. Então, existe uma compilação, uma transformação de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível. Tudo bem? Então, aí está essa visão geral da área de informática. Espero que você tenha realmente compreendido. E o professor estará aí à disposição para eventuais dúvidas. Então obrigado.